Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu queria trazer para os irmãos, né, falar um pouco da importância do Evangelho de João, né? Nós temos, na verdade, feito esse trabalho de evangelização através do livreto, né, do Evangelho segundo João, mas eu creio que é necessário que se saiba como nasceu esse trabalho, né, o que o Senhor já me revelou a respeito deste Evangelho. Então, é sobre isso que eu queria falar, né? Tudo começou com uma visão que o Senhor me deu lá em junho de 2009. E nesta visão, o Senhor me mostrou 4 letras. As letras eram as iniciais de cada evangelho, né? Dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, as 4 letras que apareceram na visão foi MMLJ. Mas por que o Senhor me deu esta visão? É porque uns dias, né, uma semana atrás, né, eu havia perguntado ao Senhor, porque o Senhor tem uma passagem no livro de João mesmo, né? Jesus falando para os discípulos: na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Aí, lendo esse versículo, eu perguntei ao Senhor: puxa, Senhor, mas se o testemunho de 2 homens é verdadeiro, por que então existe 4 evangelhos? Não bastaria somente 2 evangelhos, né? Essa foi a indagação que eu fiz ao Senhor. E posteriormente, o Senhor me deu essa visão, né, das 4 letras. Quando eu tive essa visão, né, estava dormindo e apareceu esta visão, né, das 4 letras. Mas foi tão claro, tão nítido, e eu acordei em seguida, né? Mas eu não entendi aquela visão, né? Por que aquela visão? Mas depois que eu notei que aquelas letras eram as iniciais dos 4 evangelhos, aí eu percebi que era a resposta da oração que eu havia feito ao Senhor, né? Por que existem 4 evangelhos, né? Então, o Senhor me deu esta visão. E eu não entendi inicialmente o significado, né? Aí eu orei ao Senhor, né? Creio que passei 2 ou 3 dias orando ao Senhor para entender o significado daquela visão que Ele havia me dado, né? E o Senhor colocou no meu coração que aquelas letras, a interpretação daquelas letras estava em algarismos romanos, né? Algarismo romano, né? Na verdade, é uma coisa que eu aprendi lá na adolescência, né? E eu me lembro bem dos valores, né? Das letras, né? Algarismo romano.
porque na época, o professor, na época, né, eu aprendi isso lá na admissão, né? Antigamente tinha o primário, a admissão e o ginásio, né? E na admissão, num colégio, num orfanato, eu aprendi essa matéria e ficou gravado, porque o professor batia várias vezes nessa tecla, né? De forma que, quando o Senhor disse que estava em algarismo romano, eu não tive dificuldade nenhuma em ler, sabe? Aí, ao bater os olhos, eu vi o que representava, o número que representava, né? Por quê? Porque em algarismo romano, se a gente for na internet e colocar lá algarismos romanos, sairá os valores, né? Uma tabela, né? E os irmãos podem acompanhar, né? Se for o caso. Eu notei que lá, que Mateus, Marcos, né? A letra M em algarismo romano, ela significa 1000, né? E o L significa 50. Então eu pegava ali Mateus, Marcos, Lucas e João, eu li assim, olha, 2050J. Eu até vou colocar aqui para os irmãos, olha, tá vendo aqui? Isso foi o que apareceu para mim, né? Aí tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí traz o valor de cada um deles, né? 1000 mais 1000 mais 50, 2050. Mas faltava saber a letra J, porque o M e o L a gente tinha os valores, mas a letra J não tem em algarismo romano. Aí eu voltei a orar ao Senhor. Senhor, eu não estou entendendo essa letra J, porque J não tem em algarismo romano. E o Senhor me fez entender que aquele J não era João, era Jesus. Quando o Senhor me deu esse entendimento, eu falei, nossa Senhor, então está falando da vinda do Senhor? Está falando da vinda do Senhor. Aí eu falei para o Senhor, nossa, mas é tão grande essa revelação, Senhor, que eu gostaria de ter assim uma confirmação, sabe? Para que eu não tivesse dúvida com relação a isso, sabe? Que se eu pudesse, de alguma forma, confirmar que esse J é Jesus. Não muitos dias depois, o Senhor confirmou para mim, né? Colocou em meu coração o seguinte, que a resposta estava na ressurreição de Lázaro. Inicialmente a gente não vê, né, a relação entre evangelhos, né, e a ressurreição de Lázaro, né? Mas veja bem, os personagens que estão lá na ressurreição de Lázaro, né? Olha, Marta, Maria, Lázaro e Jesus. E o Senhor está mostrando que aquele J é Jesus, sabe? Porque as iniciais são as mesmas, sabe? Olha, eu vou até mostrar de novo aqui, para que os irmãos vejam. Olha, nós temos aqui em cima, né? Mateus, Marcos, Lucas e João.
temos os valores de cada letra, e também temos embaixo os personagens lá na ressurreição de Lázaro, né? Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Então veja que o João aqui, esse J, é na verdade Jesus, né? Então, quando o Senhor me mostrou isso, mudou todo o meu entendimento, sabe? Eu, bem antes, né, do Senhor me dar essa visão, eu tive um sonho, né, lá atrás, que eu não estava entendendo aquele sonho, né? Mas naquele sonho me apareceram assim, né, vários livros da Bíblia, e lá no meio tinha um livro dizendo assim: ó, eu sou a videira verdadeira. Aí eu fiquei com aquilo lá na cabeça, mas videira verdadeira? Ah, é o capítulo 15 de João. Mas depois entendi que depois dessa revelação, né, que videira verdadeira não é só o capítulo 15 de João, é todo o livro de João, né? É na verdade onde Jesus, ele se revela, né? O Evangelho de João é uma revelação do Senhor Jesus, né? Mesmo porque não aparece em lugar nenhum o nome de João, sabe? Quando João se referia a ele colocava assim: aquele a quem Jesus amava, né? Mas não dizia o nome. E aqui no livro de João, então Jesus, ele se revela como pão da vida, como luz do mundo, como a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, e videira verdadeira, né? Em lugar nenhum aparece isto, né? Somente no Evangelho de João. E no Evangelho de João é que nós conhecemos a verdade, né? E o que é a verdade, né? Jesus mesmo disse, quando lá no capítulo 17, né? Depois de ter dado as últimas instruções, né, aos seus discípulos, né? Jesus orou pelos discípulos, né? Orou ao Pai pelos seus discípulos. E na oração, Jesus disse o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então, a verdade é a palavra do Pai. E o Pai só deu ao seu Filho trazer essa verdade. É por isso que lá no início, no capítulo 3, a gente verifica o seguinte: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, né? Então, só Jesus trouxe essa verdade. Então, nós conhecemos a verdade neste Evangelho, né? E conhecer a verdade é conhecer a Jesus, porque Ele é a verdade, né? Então, sobre depois é que eu fui perceber também que também na ressurreição de Lázaro, ele fala sobre a vinda do Senhor, né? Como é que nós entendemos a vinda do Senhor? Antes de falar sobre essa ressurreição, é necessário que a gente entenda o seguinte: o que está em 2 Pedro 3,8, né? 2 Pedro 3,8, eu vou até ler aqui para os irmãos, que eu já tinha aqui separado. 2 Pedro 3,8 diz o seguinte: mas amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, vamos ver aqui como que dá o caso da ressurreição de Lázaro, né? No capítulo 11, né? No capítulo 11, quando a gente vê aqui, quando Jesus ele foi informado que Lázaro estava enfermo, né? Ele não saiu de imediato, né? Em direção a Lázaro. Não. Aqui diz que ele, no versículo 6 do capítulo 11, diz que, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar onde estava, né? Então, quando Jesus recebeu a informação, ele permaneceu ali 2 dias. E depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, né? Onde estava Lázaro. Só que quando chegou lá a Lázaro, já havia 4 dias que ele havia morrido, né? Então, só que, se a gente considerar dos 4 dias, menos os 2 dias que ele ficou ali no mesmo lugar, a gente vê que aquele percurso durou, na verdade, 2 dias, né? 2 dias corresponde a 2000 anos, né? Que é o momento em que nós estamos vivendo agora, né? Um momento de 2 dias e pouco, né? Isso nós podemos notar também quando nós vemos, né? O caso de Maria Madalena, né? Da ressurreição do Senhor Jesus, né? Então, a ressurreição do Senhor Jesus, ele ocorreu também ao 3º dia, né? Jesus, ele morreu, foi na sexta-feira. A ressurreição se deu no domingo. Mas na contagem dos judeus, eles contam também a sexta-feira. Então, sexta, sábado e domingo. Por isso, Jesus ressuscitou ao 3º dia, né? A ressurreição do Senhor Jesus é o mesmo tempo da sua vinda, né? Por quê? Porque a vinda do Senhor também se dá no 3º dia. Então, aquilo que está escrito sobre a ressurreição do Senhor Jesus vale também para a sua vinda, né? Então, vamos ler aqui. Olha, no capítulo 20, né, de João, diz o seguinte. E por que eu cheguei a essa conclusão de que aqui em Maria Madalena também se referia à vinda do Senhor? É pelo nome dela, sabe? Verifiquei o seguinte, que tudo está relacionado. E o nome Maria Madalena não é por acaso não, sabe? Maria Madalena tem 2 M's. 2 M's significa, segundo nós vimos lá em 2 Pedro 3,8, 2000 anos. E ela foi então a primeira a se encontrar com o Senhor Jesus. Então veja bem, eu vou só ler aqui o versículo 1 do capítulo 20, né? Diz assim: e no 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, ela foi um domingo, né, bem cedinho. Aqui diz que ela foi de madrugada, ainda estava escuro, né? Então, ela foi bem cedinho
do terceiro dia, né? Era no domingo, né? E quando ela chegou lá, a pedra já havia sido tirada, quer dizer, Jesus já havia ressuscitado, né? Então, nós entendemos também o tempo atual, né? Que a vinda do Senhor Jesus deve ocorrer bem no início, no terceiro milênio, né? Bem no início do terceiro milênio. E aqui eu vou continuar para falar de uma outra revelação que o Senhor me deu. No final de 2015, no sonho, eu ouvi uma voz. E essa voz dizia: justificação é só por mais 15 anos. Eu, no sonho, eu fiz essa conta, né? Aí somei, né? Aí 2015 mais 15, 2030. Eu até coloquei aqui no papelzinho, olha, justificação, 2015 mais 15, 2030. Então, o que eu entendi? Entendi a mensagem. Que a porta da graça, ela se fecha em 2030. Depois dessa informação, eu passei a orar ao Senhor, né? Porque está tão perto, né, dessa porta se fechar. E eu perguntava ao Senhor: puxa, mas o que eu vou fazer durante esse período, Pai? Depois da revelação do Evangelho de João. O Evangelho de João, na verdade, é desde 2009, né? Quando o Senhor me deu aquela visão, eu passei a adquirir alguns evangelhos, né? Na sociedade bíblica. Eu comecei a distribuir, né? Não distribuía muito, mas na medida do possível eu ia distribuindo aqueles evangelhos de João, né? Mas aqui, depois da oração, eu tinha orado ao Senhor, sabe? O que fazer? Quando, na semana seguinte, me ligou um irmão de Santo André, né? Irmão Sérgio, irmão, ainda tem daquele evangelho de João para distribuir? Quando ele falou, eu sabia que era a resposta da minha oração. Eu estive lá em Santo André há uns 3 anos atrás, sabe? Nem me lembrava daquilo ali, né? Mas eu lembro que na época em que eu estive lá, que eu fui levar uma palavra lá ao diaconato, no final eu distribuí lá o Evangelho de João, sabe? Mas quando ele me ligou, eu entendi como deveria ser o trabalho a fazer, né? Falei: puxa, Senhor, então eu tenho que continuar essa distribuição do Evangelho de João, né? Só que achava o Evangelho de João, na época, né, na sociedade bíblica, meio carinho, porque eu pagava, na verdade, R$1,80 cada livretinho. Mas um belo dia, eu estando em casa, eu vi um Evangelho de João, o Evangelho segundo João. Eu até peguei um exemplar lá da igreja de São Joaquim, né? Eu não sei quem levou para lá. E peguei e guardei em casa, sabe? Ficou tantos anos lá em casa, mas um dia eu bati o olho naquilo ali
e verifiquei da onde vinha aquele Evangelho de João. Aí verifiquei que vinha lá da Irlanda do Norte, né? Irlanda do Norte. Aí eu peguei, entrei no site deles e mandei uma mensagem, escrevi em português mesmo, sabe? Dizendo que eu tinha realmente vontade de distribuir aquele material aqui no Brasil, tudo tal. Quando foi daí uns 15 dias, eu recebi uma mensagem deles, né? Dizendo que, olha, vocês procuram aí, né? Procura a Interlink, que eles já estão sabendo desse assunto, né? Aliás, não foi eles que ligaram, não, foi a Interlink que ligou para mim, né? Falou, olha, nós recebemos uma informação lá da Irlanda, tal, que você está interessado, assim, assim, assado. Eu falei, nossa, realmente estou, né? E eles tinham esse material disponível. E a distribuição gratuita, né? A gente só tinha que contribuir com o transporte, sabe? E na época, aquele exemplar que antes eu comprava por R$ 1,80, estava pagando 10 centavos cada um, sabe? Uma diferença absurda, né? Nossa, eu me animei. Falei, nossa, então é isso daí que nós vamos distribuir. E passamos a distribuir isto, né? E continuamos até hoje esse trabalho, né? Estamos nesse período aqui de pandemia, mas eu creio que esse período não vai demorar muito a passar. E tão logo ele passe, né? Se Deus quiser, retornaremos a esse trabalho de distribuição do Evangelho de João, porque entendemos a importância desse Evangelho para a salvação de vidas, né? Para entrar lá, não como servo, né? Mas como filho de Deus. Por quê? Porque a palavra do Pai é que gera filho, sabe? Então, através das palavras que Jesus nos trouxe, vinda da parte do Pai, é que gera filho, sabe? Então, esta é a importância, né? De nós estarmos levando esta palavra. E ela é tão importante porque não existe outro caminho. Só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade. A verdade é a palavra do Pai. E através da verdade é que nós recebemos o Espírito da verdade, né? Lá em João 14, 23, diz assim, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e viremos para ele e faremos nele morada, sabe? Então, aquele que guarda, né, a palavra do Senhor, né, no coração, aquele que vive a palavra, há uma promessa do Senhor de fazer morada dentro de nós. Morada como? Através do seu Espírito, né? Quando nós temos o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, né? Isso nos torna filho de Deus, né? Através da palavra da verdade. Por isso é tão importante levar esta palavra ao mundo, né? Porque o mundo não conhece essa verdade, né? Hoje a gente vê que muitos andam perdidos, sem direção, necessitando de salvação. E Deus nos constituiu luz deste mundo, né? Para mostrar a eles o caminho a seguir. Amém, irmãos? E que a gente continue, então, nesse trabalho que é um chamado de Deus, né? Para esta obra. Amém? Eu vou ficar por aqui, senão o vídeo fica também muito extenso e depois a gente encontra
dificuldade em estar repassando isto, né, irmão? Mas depois nós podemos até falar mais a respeito disso. Por ora, irmãos, fique com esta mensagem, né? E que Deus abençoe a todos. Amém?